Amara, temos uma notícia no UOL, assinada hoje mais cedo pelo Samir Carvalho, né? Corinthians e Cuca avaliam saída após a pressão aumentar. Cogitam a interrupção do trabalho, o Cuca e o Duílio Monteiro Alves, né, o presidente do Corinthians, que disse que fez aquela investigação profunda, que obviamente não foi profunda coisa nenhuma, porque o jornalismo nos últimos 2, 3 dias está mostrando o que é de fato investigar o que aconteceu com o Cuca lá na Suíça. E eles, pelo jeito, Amara, vão esperar para ver a reação da torcida no estádio. Nem tanto o resultado, mas a reação dos 40 e tantos mil corintianos que irão a Itaquera apoiar, lógico, o time para tentar virar esse placar contra o Remo. Eu, pelo que vejo nos comentários, nas redes sociais, com alguns amigos, eu tenho dúvidas se a torcida do Corinthians vai se mostrar tão desfavorável à presença do Cuca, hein? O que você está esperando da reação da torcida para hoje à noite, Amara? Olha, consegue me escutar? Sim. Perfeito. Então, acho que é interessante, né? Porque, de certa maneira, esse é o jogo ideal pro Cuca tentar conquistar ali o seu lugar, o seu direito de continuar comandando o Corinthians, né? Porque se fosse um jogo qualquer, um jogo besta, um jogo que não valesse muita coisa, né, ia ter uma pressão violenta da torcida lá dentro, né? Mas a gente está falando de uma eliminação precoce na Copa do Brasil para o Remo, depois de ter perdido por 2-0 o jogo de ida e podia ter sido por mais, depois de ter vindo de um fim de semana em que ele perde novamente, está vindo de uma derrota, né? O Flamengo também está vindo de uma derrota, mas o Flamengo deu mostras de que está encorpando, que está encontrando um jeito de jogar, que está conseguindo ser incisivo. O Corinthians não teve isso, né? Então a gente vai ter esse momento crucial em que o Corinthians ele tem diante de si esse desafio de reverter um 2-0 que parece dificílimo, mais difícil até do que o Flamengo diante do Maringá, e aí vai depender muito disso, né? Eu sinto, né, a pressão que a torcida vai fazer com relação ao Cuca, né? Quando eu falei na minha abertura, né, que tem a ver com essa questão do jornalismo e citei a entrevista que a Marília fez, não era uma crítica à entrevista em si, porque esse é o tipo de entrevista que todo jornalista gostaria de ter feito, né? Então poder ali trocar uma ideia, conversar, ouvir que seja uma versão do Cuca sobre aqueles episódios. Mas a questão foi termos parado ali, né? Então, ou seja, ele dá a sua entrevista, ele dá a sua, nem foi uma entrevista, né? Foi uma declaração. Ele manda lá um videozinho com a esposa, fala das filhas, né, fala que ele é inocente, reitera que ele não é inocente e parou por aí, né? Na contratação que o Atlético Mineiro fez do treinador, uma das questões foi justamente isso, né? Ele já acertou essa questão, né? Como está colocado na entrevista que ele fez, né? Na entrevista que ele deu. Então, ou seja, de alguma forma utilizaram isso como uma forma de se blindar de críticas e de abafar o movimento legítimo das torcedoras do Galo, e não só das torcedoras, né, de torcedores também que tinham um mínimo de bom senso naquele momento, né? E isso é o que está fazendo a diferença agora, né? Porque agora ele voltou a dizer, né, sou inocente, blá, blá, blá. No entanto, né, o que acontece é que, em vez de simplesmente comprar essa narrativa, começaram a ir atrás, começaram a fuçar nos jornais suíços, coisa que parece que nunca tínhamos feito antes, né? Começaram a resgatar essas matérias feitas na época, né? Matérias tanto no Brasil quanto lá, e discutir um pouco sobre todas essas narrativas que estavam sendo lançadas. Isso tudo vem complicando bastante a sua permanência no Corinthians. Eu acredito que se ele chegar hoje com o Corinthians e meter um 3-0 no Remo, garantir a classificação para a próxima fase, diante da má fase do Corinthians em todos os campeonatos, diante da expectativa de faz tempo que não ganha um título, diante de toda a dificuldade de imaginar que vai ganhar um título nessa temporada, eu acredito que a direção vai tentar blindá-lo e mantê-lo no comando por mais um tempo, né? Então, eu tô com essa percepção, assim, né? Mas a grande questão é justamente isso, né? Como é que vai ser a reação da torcida do Corinthians depois disso? Porque torcidas de vários times estão começando a se manifestar, né? A imprensa está indo cada vez mais incisiva, está buscando cada vez mais detalhes, está confrontando ele de forma cada vez mais funda, né? E ele
entra nesse movimento de agora eu só vou falar a partir dos meus advogados, né? Quando sai a condenação em 89, para ele foi um negócio assim, ufa, né? Foi só 15 meses, né? Se eu for para outro país da Europa não vai ter problema nenhum, a condenação previa regime aberto porque ele era réu primário, então estava tranquilo, ele ficou aliviado quando saiu essa condenação. Tem as entrevistas que ele deu na época, mas ele não estava prevendo o que isso ia acontecer décadas depois, né? Ele achou que o assunto estava morto, só que a sociedade mudou e esse assunto foi desenterrado e aquele pacto entre os 4 amigos, agora ele vai ter que ser discutido com mais detalhe. Amara e Júlio, eu queria só fazer uma observação rapidinho. Eu assino embaixo em tudo que a Amara falou, mas você perguntou em relação a manifestações da torcida. Eu estou bem curiosa hoje, porque desde a contratação do Cuca, várias páginas foram criadas, principalmente com o tema Fora Cuca, né, com esse lema, na verdade. E uma das principais, que é a Fora Cuca _ SCCP, que reúne a maior parte das torcedoras, divulgou uma nota hoje, no começo da tarde, dizendo que o Corinthians precisa da torcida, independentemente de técnico ou diretoria, que o amor pelo Corinthians vai passar por cima dos protestos ao longo do jogo. E aí, só para destacar uma parte importante, em que eles diziam o seguinte na nota: por esse motivo, hoje estaremos na nossa casa apoiando o Corinthians por 90 minutos e não faremos nenhum ato. Eu não sei se vai acontecer alguma coisa depois do jogo, eu não sei se alguma faixa vai ser estendida lá na arena antes de a bola rolar. Eu tenho essa curiosidade em relação ao que vai acontecer. Fato é que, depois do apito final, com vitória, com classificação, com derrota, independentemente do que acontecer, esses protestos vão continuar rolando, na minha opinião, por parte, né, da torcida do Corinthians.